Você sabe que a comunicação faz toda a diferença, não é mesmo? Se faz toda a diferença nos nossos relacionamentos, muito mais quando a gente pensa em crianças pequenas. Talvez você já tenha visto isso, talvez você já tenha feito isso, mas quando a gente conversa com uma criança, faz toda a diferença a gente se abaixar, ficar no nível delas, olhar para os olhos dela. Isso significa, isso demonstra amor, cuidado, respeito. A criança se sente abraçada, acolhida, compreendida. Há uma conexão entre aquilo que você está dizendo com aquilo que ela está entendendo. Agora, pense nessa pequena imagem, nessa situação que acontece no nosso dia a dia, nosso relacionamento com Deus. Deus para conosco. Deus, ele se faz do nosso tamanho, ele se abaixa, ele habita entre nós. Ele se faz ser humano. E essa é uma demonstração não apenas de empatia, mas é a maior demonstração de amor desse Deus para conosco, a sua criação. Nós ouvimos isso quando o apóstolo Paulo fala em Filipenses, capítulo 2, versículo 7, ele abriu mão de tudo que era seu, tomou a natureza de servo, tornando-se igual aos seres humanos. Ou seja, Jesus não veio apenas nos ensinar, mas ele veio nos salvar, ele vem nos resgatar da condenação eterna, ele vem carregar os nossos pecados na cruz. Na fé cristã, a gente entende esse momento da vida de Jesus, crucial e importante na narrativa da história da criação e da redenção, como o estado da humilhação e o estado da exaltação. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse estado da humilhação. E ele começa quando é o anúncio da concepção de Jesus no ventre da Virgem Maria até o momento do sepultamento. Então esse período da vida de Jesus a gente entende como o estado da humilhação. Por quê? Porque o Criador do universo, o Deus eterno, ele fez ser humano, um bebê. Ele chorou, ele sentiu fome, ele sentiu frio, ele sentiu cansaço. Ele viveu como qualquer ser humano, como eu ou você, porém com um detalhe muito importante, ele não pecou. Lá o início do Evangelho de João, capítulo 1, diz que o Verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós. Maravilhoso ouvir e reconhecer um pouco de Deus vindo até o nosso encontro. Mas a gente não sabe muito desse período inicial da vida de Jesus, da sua infância, da sua juventude, a não ser por alguns momentos e alguns detalhes narrados no texto bíblico. Mas o que a gente sabe é justamente do início do ministério de Jesus. Quando aproximadamente com 30 anos, Jesus ele é batizado por João Batista e começa a pregar a respeito do reino de Deus, a curar muitas pessoas, a se envolver com as angústias e aflições que estão presentes, mas especialmente falar a respeito de que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o prometido Messias, e crendo nele, nós temos vida eterna. E ao longo da sua caminhada, ele experimentou situações muito difíceis. Ele foi castigado, ele foi julgado, e até no final dessa caminhada ele foi preso, né, na cruz e foi morto. Quem era o governador era Pôncio Pilatos, naquela época. E ali ele carregando o pecado de toda a humanidade, o nosso pecado também. Algo terrível também aconteceu, não só nesse relacionamento horizontal, mas no relacionamento dele para com o seu próprio Pai. O próprio Jesus diz: meu Deus, por que me abandonaste? Ele cita o Salmo 22, trazendo justamente essa relação do abandono de Deus. Claro que a gente precisa entender isso, que Deus ele não tolera o pecado. Não que Cristo tivesse pecado, mas sobre Cristo estava o pecado de toda a humanidade, o meu e o seu pecado. E ali na cruz, ele declara vitória sobre a morte, da vida sobre a morte, quando ele diz uma palavra muito significativa: está pago, está consumado, tetelestai. É uma palavra grega muito importante ali no alto da cruz, que fala assim:
Não há mais dívida, essa dívida foi paga. Cristo carregou os nossos pecados e pagou essa dívida na cruz. Cristo restaurou a nossa vida, nos deu a redenção dos nossos pecados. E quando a gente ouve essa história de novo, que não é nova para nós já ouvimos, e talvez seja a história que nós já ouvimos diversas vezes, mas sempre de novo, quando nós ouvimos aquilo que Deus fez por nós, que habita em nós, se faz ser humano, carrega os nossos pecados e na cruz declara que esses pecados estão perdoados, isso para mim, ele reflete o quanto Deus nos ama. Vocês conseguem perceber isso? Vocês conseguem perceber o quanto Deus te ama ao ponto de fazer isso por você? Ele desceu, ele se abaixou, ele se fez homem, ele se fez servo, ele se fez maldito na cruz. Morreu, tudo por amor a você. E quando então estamos pensando e refletindo sobre a humilhação de Jesus, gostaria agora de deixar algumas perguntas como forma de reflexão. Por que Jesus precisou vir ao mundo como ser humano? Tu já parou para pensar sobre isso? O que isso impacta a nossa vida? O que a concepção e o nascimento de Jesus nos ensinam? E por fim, qual é o conforto que o estado da humilhação de Jesus traz para nós? Qual a mensagem de esperança em saber que Jesus, ele carregou os nossos pecados e declarou que esses pecados estão pagos? Que o bondoso Deus esteja junto com você ao meditar sobre essas perguntas e também ao refletir sobre essa lição.